Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Bang. O meu nome é Luís Corte Real, sou o vosso anfitrião e tenho comigo os convidados residentes do costume, o Bruno Martins Soares, o Luís Filipe Silva, e hoje temos uma convidada, uma autora, que já tem mais de 20 mil livros vendidos só no mercado português, isto aí ainda há de ir lá para fora, que é MJ Ferry. Viva, MJ! Olá, muito boa noite, obrigada, antes de mais pelo convite. E sim, era bom que eu fosse lá para fora, era o sonho. Já agora, não é? Então, conta-nos, como é que é ser uma escritora portuguesa onde a tiragem média inicial é de 3 mil e raramente há uma segunda edição? Qual é a sensação de te lançares para o mercado, uma escritora inexperiente, e teres 20 mil livros vendidos no espaço de um ano? Um ano, sim, faz hoje precisamente um ano, não sei se posso dizer isto, mas agora já disse. Hoje que gravamos, sim, Hoje que não no gravamos. dia que sai. Exatamente. Qual é a sensação? Conta-nos. Olha, é assim, eu não tinha qualquer ideia de como é que funciona o mercado editorial em Portugal, não é? Ou seja, eu era simplesmente uma pessoa, atenção, uma pessoa que gosto de escrever, portanto, para mim, eu ia escrever um livro e ia enviar e alguém, na minha cabeça, uma editora ou várias editoras, iam me responder logo que sim, não é? Pronto, e isto, de facto, depois eu comecei a perceber que não funciona assim, que é um mercado muito difícil, onde ainda está muito fechado, acho eu. Agora, se calhar, nem tanto. Acho que estou a começar a perceber aqui alguma abertura maior das editoras para os autores portugueses, o que é ótimo, porque temos excelentes vozes. E não só de coisas mais contemporâneas, etc., mas também de fantasia, como é o meu caso, e outros géneros. E, portanto, para mim tem sido uma grande viagem, porque eu não estava a contar que corresse tão bem como está a correr, que as pessoas, que o feedback fosse tão positivo e que as pessoas fossem gostar tanto de me ler, portanto estou mesmo muito, muito feliz. Pois, imagino que sim, porque digo, vender 20 mil no nosso país, onde se lê tão pouco, é assinalável. E agora diz uma coisa, qual é que achas que é o teu segredo? Qual é que, não queremos partilhar o teu segredo, mas o que é Não, eu posso que partilhar levou... porque eu não tenho, na minha ideia, eu não tenho segredo nenhum, Luís, muito sinceramente, porque eu sou exatamente, eu sou à frente de uma câmara mesmo que sou atrás, ok? Mesmo. E foi isso que eu transmiti sempre às pessoas que me leem e que me seguem. Eu nunca liguei muito às redes sociais e quando comecei a escrever e assim criei um Instagram e fui dizendo que estava a escrever, que fui mostrando todo o processo, não é? Que as pessoas também se interessaram por isso. E depois, quando realmente consegui publicar, pedi às pessoas, aos meus leitores, ou possíveis leitores, que me dessem um feedback real, sincero, de o que é que tinham gostado, o que é que tinham gostado mais, o que é que tinham gostado menos, tudo isso. E eu acho que deixei os leitores à vontade para conversarem comigo. Tanto é que eu hoje em dia recebo dezenas, não é brincadeira, dezenas de mensagens diariamente de pessoas novas, todos os dias. Lá está, pronto, a dizerem-me o que é que acham, o que é que gostaram mais, o que é que não gostaram tanto, o que é que faziam diferente, não é? E isto é muito bom, eu acho que este contacto, acho que foi isso, acho eu não tenho aqui mais nenhuma ideia do que é que possa ter feito, não é? És muito ativa nas redes sociais, Eu agora tento ser, porque de facto é ali que está o meu público inicial, não é? Pronto, não é maior, não digo maior, porque agora eu passo a palavra às pessoas, não é? Começaram a falar e tudo mais, e há muita gente que vê depois também nas livrarias, etc., e que já ouviu falar por algum amigo ou algum familiar, já leu. Mas tento ser bastante ativa assim nas redes sociais, porque lá está o meu público, o alvo também é mais jovem, e então tenho de tentar manter ali a chama acesa, não é? Esta foi a primeira história que quiseste escrever? Foi a primeira coisa o teu primeiro romance? Como é que surgiu a ideia de começar a escrever? Foi a primeira história que eu quis realmente escrever. Eu sempre escrevi, desde criança, desde pequena, escrevia
primeiro comecei no meu diário, não é? Pronto, aquela coisa muito de menina, sempre escrevi o meu dia-a-dia, o meu cotidiano, etc. E depois, mais velhita, pai, aos 15, 16 anos, já na adolescência, escrevia contos, histórias mais pequeninas, etc. Mas nunca pensei sequer, escrevia para mim, não é? Para ver também o que é que... Eu sempre fui muito de objetivos, de atingir determinados objetivos, conseguia ou não fazer, sempre fui assim um bocadinho comigo própria, não é? Não é com os outros, que eu sempre fui uma aluna média e estava super relaxada com as notas, nunca fui muito preocupada com isso. Mas comigo própria gosto de ter estas picardiazinhas comigo. E eu já não me recordo qual era a pergunta. Desculpa. Não, não faz mal. Não, estavas aí muito bem. Então, na adolescência começaste a escrever histórias e depois paraste ou continuaste? Ou como Continuei. E depois eu já era adulta, não é? E estava com a minha mãe na praia, íamos a passear e a minha mãe é uma pessoa que lê muito, os meus pais ambos leem muito, mas a minha mãe lê mais romances e pronto, é este género que eu também gosto mais e sempre me incentivou muito a ler. E nós temos, assim, muitas ideias para histórias e coisas do género, íamos a passear ao longo da praia, estávamos na Galé, no Algarve, e eu disse, olha, já viste se nós agora dessemos aqui um mergulho e encontrássemos aqui um mundo subaquático, assim, uma coisa mágica, gira. Tens de escrever sobre isso. E pronto, eu acho que foi a primeira vez que eu realmente senti uma ligação tão forte com uma história. E cheguei a casa e apontei logo as ideias iniciais, mas depois passaram 10 anos até eu realmente me sentar e escrever esta história. Então como é que esta história surgiu-te logo a história toda, ou tu passaste por várias revisões, várias iterações? Como é que surgiu o nome Aquária? Como é que isso nasceu dentro de ti depois? Então é assim, desde a ideia, não é? Do conceito até me ter sentado realmente a escrever, não é? Passaram estes 10... Até tens banda sonora neste momento. Se calhar esperamos, não é? É música nós depois gostamos desta parte. Que máximo! Nós depois gostamos. Muito bom, eu não sabia se me havia calar. Está tão giro. Pronto. Continua lá. E então passaram aqui estes 10 anos, mas a história foi sempre crescendo, não é? Eu estava sempre a matutar isto, depois a vida foi acontecendo, várias coisas, assim, por isso é que eu não tinha tempo para escrever, mas a ideia estava cá, sempre a crescer. Num dia já tinha mais uma personagem, já sabia como é que ela era, já sabia as características dessa personagem. No outro dia já tinha ideias concretas para o mundo, sei lá, por exemplo, como é que é o mundo, não é, subterrâneo, como é que eles tinham luz, por exemplo, ou água doce, não é? Isto foi crescendo, foi assim, foi evoluindo, não é? É o chamado world building, não é? World building, exatamente, porque eu adoro, das coisas que mais gosto, para além das personagens, claro, eu sou psicóloga, portanto esta parte das personalidades e do desenvolvimento das personagens diz-me muito, mas o world building para mim é das coisas que eu mais gosto de fazer. E lá está, estes 10 anos realmente deram-me este tempo para as ideias ficarem aqui muito enraizadas e foi mais fácil escrever depois que eu sentei-me e, sei lá, em 9 meses escrevi o livro. Ele tem 560 páginas, não é um livro assim tão pequenino. E escrevi o livro todo com um título que era In Between Life, pronto, que era entre vida ou entre vidas. Mas depois, quando realmente comecei à procura de editora, vi que já existia este título em 200 ou 300 livros, assim uma coisa imensa. E comecei à procura de outro título, não é? E Aquária surgiu depois de imensas opções, porque para mim nunca foi um nome viável, nem nunca sequer pensei nele. E depois surgiu assim, se fosse Aquária. E pronto, e ficou. Não foi o nome o título que tinha pensado nem planeado inicialmente, mas agora acho que faz sentido que assim seja. Olha, o nosso produtor, que é o João Gonçalves, sim, está sempre no back-office, estava aqui a fazer uma pergunta gira, porque o George Martin diz que há 2 tipos de escritor. É a opinião dele, não é? Que há os arquitetos que planeiam toda a história do princípio ao fim e quando se sentam, praticamente estão só a passar ao papel tudo o que já está na cabeça, e há os jardineiros. Os que planeiam. Os que não planeiam, exato. Sim. Vão podando e a planta vai crescendo e
tanto pode crescer para a esquerda como para a direita, e eles vão reagindo à planta, e depois há os escritores que até são um bocadinho dos dois. Pronto, como é que tu te vês? Sim. Planeias tudo, ou às vezes estás a inventar no momento e depois começas a improvisar e vais por aí fora? É isso, então é assim. Obrigada, João, antes de mais. Uma excelente pergunta, de facto. Eu não sou nada organizada, com muita pena minha. Não sou uma pessoa, uma escritora neste caso, porque em todo o resto da minha vida até sou, mas de facto nesta parte específica não. Eu acho que o que me safou aqui de facto em Aquário foi o facto de eu ter pensado tantos anos na história, não é? Portanto, isto estava mesmo estruturado, portanto, eu tinha aqui a estrutura toda feita, não é? Estava tudo planeado. E quando realmente me sentei a escrever foi mais fácil, facilitou-me o processo. Não quer dizer que não tenha bloqueado em determinadas situações. Porquê? Porque eu acho que é muito mais fácil quando um escritor realmente faz esta estrutura do romance, não é? Estrutura tudo direitinho, o que é que vai colocar em cada capítulo, neste capítulo vai ser isto, naquele vai ser aquilo. Acaba por facilitar, porquê? Porque se bloqueias em algum ponto, já sabe, mesmo que não escrevas aquilo, já sabes o que é que vais escrever a seguir. Pronto, acho que acaba por facilitar e agora tento fazer isso, não a 100%, porque não consigo. Lá está, eu sou um bocadinho mais vou envolvendo e também deixo fluir um bocadinho as coisas. Eu não sou muito rígida, não sou. Eu acho que isso também acaba por ajudar ao desenvolvimento da própria história, porque eu sei onde é que quero começar e onde é que quero terminar. Isso é certo, ok? Eu sabia bem como é que o Aquário ia terminar. E sei bem como é que agora o segundo e o terceiro livro vão terminar, não é? Mas ali o meio vá. Tiveste bloqueios? O famoso bloqueio do escritor que... Olha, em determinadas coisas, mas coisas simples, acho eu, como por exemplo num diálogo ou, sei lá, situações às vezes muito específicas em que sentia que não estava a fluir tão bem, que não estava a encaixar tão bem naquela cena, por exemplo, ou agora assim aquele bloqueio de ficar semanas ou meses sem escrever, isso não me aconteceu, felizmente. Okay. Quais é que achas que são as forças da tua história? O que é que achas que tem mesmo que toca nas pessoas? Eu acho mesmo que são os personagens. É o que toda a gente me diz, o feedback maior que tenho é realmente... E o que é que as personagens têm conseguem se identificar... Assim? Okay. Até assim, as pessoas conseguem se identificar, porque as personagens, eu tentei criar personagens muito humanas, ou seja, com virtudes e defeitos, não é? Porque nós não somos perfeitos. Eu falo por mim, não sei vocês, mas eu não sou perfeita. Eu também não. Xista! E então... a minha mãe diz que eu sou perfeito, mas eu não. E eu acho que é isso, eu acho que o leitor se consegue identificar, claro, há leitores que se vão identificar mais com uma personagem do que com outra, não é? Mas isso é normal. Mas eu acho que é mesmo isso, o facto de serem seres humanos, portanto, de não serem pessoas muito certinhas, nem muito... Não criei uma utopia, não é? Apesar da Aquário ser assim um sítio muito agradável, com uma comunidade muito porreira, não é uma utopia, pronto. Apesar de parecer um sítio quase idílico, não é. Eu acho que foi isso que de facto fez aqui os leitores ligarem-se tanto à história, acho eu. E depois toda a parte da ação, do romance também, não é? Tem muito romance, muita ação, acho que tudo isso. Desculpa. Eu gostava de fazer uma pergunta, se calhar algo provocadora. Espero Sim, Luís, força não. Porque eu gostava de fazer uma pergunta à psicóloga e não à autora. Sim. Vou ser sincero, eu não conheço o teu primeiro livro, eu comecei por ler o segundo por vários motivos. Um deles era aquele que estava mais disponível na FNAC, mas também porque eu gosto, quando há sagas, eu gosto de ver como é que os autores resolvem o problema dos livros intermédios. Se os livros intermédios dependem muito ou são feitos para as pessoas que conhecem a história desde o início, ou se podem servir de porta de entrada para quem, de facto, contacta com eles em primeiro lugar, porque, eventualmente, até
o outro livro pode não estar disponível. E eu percebi já, até pelas entrevistas que eu vi, que tu deste na net, são 2 livros aparentemente diferentes, em termos não só de âmbito, como também de abordagem, porque aparentemente o primeiro livro tem temas complicados, suicídio, tem temas eventualmente que podem tocar os jovens, e eu não sei se não há aqui também uma certa, digamos, um certo entrar em temas que os jovens se calhar não sentem que são tão abordados e que eles próprios se questionam e gostavam de ver respostas e gostavam de ver o suicídio, peço desculpa interromper, o suicídio não tem luto, tem dependências, não faz mal, tem homicídio, o suicídio não tem. É homicídio, é um suicídio assistido. Exato, dependências, luto, tudo isso, mas também faz parte desta fase, não é, da adolescência, do início da idade adulta, são temas que muitas vezes podem dizer ao leitor alguma coisa, não é? Desculpa, interrompi-te, mas só para fazer esse... Não, ia só na prática ia fazer 2 perguntas. Se esta complexidade emocional, né, porque estes temas são muito emocionais, então têm uma textura muito emocional. Se por um lado refletem, uma vez que cresceram dentro de ti, também dentro de um conjunto de percursos e de alterações que tu disseste que ocorreram na tua vida durante essa época, se o livro que tu fizeste há um ano é a MG resultante também disso, isso seria diferente do que uma MG de há 15 anos, e eventualmente, isso é uma questão. E outra questão que também é de certa forma provocadora é porque a passagem para esse mundo pelo ato de afogar, ou da simulação, ou do simular do afogar, porque parece haver aqui algo transcendental, quase religioso, de passar por uma outra vida. Eu achei isso são ótimas questões, obrigada, mas de facto não tem aqui nada de transcendente ou de filosófico, não tem, por acaso não tem. Eu acho que já disse isto há bocadinho, eu escrevo conforme falo, sou uma pessoa extremamente simples na minha forma de falar e de escrever. Porquê? Porque eu quero que toda a gente me possa ler e toda a gente me compreenda, desde a pessoa mais jovem à pessoa mais velha, a pessoa com mais... Com mais estudos ou menos estudos? Obrigada, exatamente, obrigadíssimo. Ou menos, portanto... Aqui não teve nada a ver com situações que possa ter passado ou não. Não, por acaso não. Ou seja, tudo isto já estava planeado eu escrever. Antes de mais, a situação do afogamento, ok, do incidente inicial, foi porque eu escolhi aquele sítio e eu sabia que queria que fosse ali, naquele lugar, em Foz do Iguaçu, no Brasil, porque foi um sítio que eu visitei há muitos anos, quando era jovem, tinha 18 ou 19 anos, e eu apaixonei-me de facto por aquele sítio. Acho que é lindíssimo, maravilhoso, são umas cataratas mesmo muito, muito fortes. E depois, quando comecei a pensar nas personagens e onde é que elas iam viver e tudo mais, achei que fazia ali sentido que assim fosse. Pronto, portanto, não tenho aqui assim nada transcendente. Relativamente à parte da psicologia e de eu ter feito aqui esta ponte para os problemas, não é? E ter falado nestas perturbações ou nestas situações de vida, tem mais a ver mesmo com a parte da psicologia e do próprio realismo, daquilo que nós vivemos enquanto seres humanos, não é? Todos nós vamos passar por uma situação de luto, se ainda não passamos, vamos passar, não é? Todos nós conhecemos alguém que já teve problemas psicológicos ou emocionais, ou, peço desculpa, comportamentais, ou está a lutar contra alguma dependência, ou já lutou, sei lá. Portanto, eu acho que é importante falar abertamente sobre isso. Eu, felizmente, nunca o passei, nem por uma situação de luto, nem por dependências, nem nada disso, felizmente. Mas há pessoas que o passam. Portanto, eu acho que é importante também ter ali, neste caso, em Aquária, não é? Porque existem imensos livros que falam sobre estes temas, que acho que são muito atuais e muito pertinentes e que dá para todas as idades. Atingem, não é? Todas as idades. Acho que as pessoas podem ter ali também, às vezes, um apoio ou até perceber que não estão sozinhos nesta situação e que podem ver ali também uma forma de entenderem ou de perceberem também de ajuda, não é? De ajuda para o próprio problema.
Portanto, não o fiz com esse intuito de criar algo assim de espetacular. Não, por acaso não. Mas ainda bem que assim o interpretaste, fico feliz. O público dos teus livros é a mesma gama de idades, digamos assim, dos teus pacientes, ou não? Não. Eu trabalhei... Não, eu trabalhei... Mais cedo, não é só mais novos os teus? Os meus pacientes é que são mais novos. Eu trabalhei sempre com crianças. Sim, eu trabalhei sempre com crianças. E os meus leitores são adolescentes e idade adulta, não é? Pronto, e adultos. Portanto, não. Eu tentei aqui abordar realmente temas que fizessem sentido para pessoas desta idade, não é? Claro. Não quer dizer que não quer dizer que não tenhas a mesma ou melhor entendimento com os adolescentes do que tens com as crianças, era mesmo só sim, eu acho que são temas tão pertinentes e atuais, não é? Que podem ser abordados em vários livros e são abordados de diferentes formas em vários livros, claro que sim. Olha, e diz uma coisa, Jay. Quais são as tuas rotinas? Que é uma coisa que nós que escrevemos, cada um tem as suas. E elas são tão importantes que sem elas às vezes não se escreve. E os leitores também têm curiosidade, muitas vezes. Quantas vezes, quantas horas, em que hora do dia? Como é que a coisa funciona para ti? Olha, depende. Eu tenho uma empresa, trabalho por conta própria, portanto... Neste momento, nesta fase da vida, já tenho alguma facilidade e flexibilidade, não é? Portanto, posso às vezes cancelar uma manhã, ou uma tarde, ou até um dia, ou dois, dependendo também daquilo que consigo, que preciso. Portanto, nunca tenho uma hora certa para escrever. Prefiro escrever à noite e durante a madrugada, sempre preferi. O Aquário foi todo escrito de madrugada. A partir das 10, 11 da noite, eu dava um beijinho ao meu marido e fugia, vinha-me sentar a escrever. O teu marido odeia o livro, odeia? Não, adora. E ele, por acaso, não é leitor de ficção. E ele só leu mesmo quando teve o livro físico, não é? Pronto, tive de escrever uma dedicatória para ele e ele leu todo. Então para os cônjuges. E ele leu todo. Eu até, às vezes, leu rápido, até leu em 15 dias. Para quem não está habituado a ler este tipo de livros, eu acho que até é rápido. Estávamos de férias e eu, assim, é impossível. Ele dizia-me, eu vou mergulhar em Aquário. E lá ia ele, estava ali, e ele disse assim, este gajo não está a ler, é impossível. E de vez em quando tirava-lhe assim uma outra pergunta e ele estava mesmo a ler. Então o Aquário foi escrito fundamentalmente a partir das 10 da noite e pela noite dentro. É verdade, é verdade. Portanto, pode haver dias em que escreves 4 horas e depois há aqueles dias mais tristes em que não dá para escrever nada também. Em que não dá. Eu tento escrever todos os dias, de uma forma geral, mas há dias em que não consigo mesmo, não é? Que não dá. Pois. Eu também tento todos os dias, mas Pois, é difícil, não é? Pois. Olha, eu esqueci-me de responder à pergunta do Luís. Olha, vais a tempo, força. A pergunta inicial, que foi... Estavas-me a falar dos livros do Aquário e do Choro Desvendado. Começaste pelo Choro Desvendado. E uma coisa importante que eu tenho dito a toda a gente, por favor, não leiam o Choro Desvendado primeiro. Porquê? Porque o Choro Desvendado é simplesmente o ponto de vista da personagem masculina, do Kai, dos acontecimentos da Aquário. Portanto, não sei se fez muito sentido para ti, provavelmente não. Ou seja, porque tu foste introduzida ao mundo da Aquário de uma forma muito repentina, muito rápida, não é? Muito drástica. E provavelmente pode não ter feito grande sentido para ti. Não, eu percebi que a minha experiência estava a ser diferente daquela que estava a ser relatada e que também me apercebi pelos relatos dos outros jovens, mas isto não deixa de ser interessante, porque na prática esta vertente na prática tu não tens aqui uma continuação, tu tens um complemento, um outro ponto de vista. Não é continuação, a continuação vai ser a seguir. Sim, a continuação só vem agora. Este aqui é realmente um complemento ao primeiro livro, é o ponto de vista do Kai, daquilo que se passou em Aquário, portanto, há coisas ali que de certeza absoluta que não percebeste, porque é impossível. Tem mesmo de se ler o Aquário primeiro. É importante, há bocadinho não esqueci-me de responder, desculpa. Obrigado. E tu notaste, ou tens notado feedback diferente? Eu sei que o segundo livro saiu há pouco tempo, mas tens notado um feedback diferente entre o primeiro e o segundo? Há
há leitores/leitoras que gostam mais de um ponto de vista masculino, do ponto de vista feminino? O que é que tu tens de não, assim? eu tenho notado que elas ou eles, os leitores, de uma forma geral, estavam muito ansiosos por conhecer, por ler o Kai, não é? Por ouvir a voz do Kai, neste caso. Porque o Kai em Aquário tem alguns comportamentos que algumas pessoas não compreendem, e aqui é explicado o porquê desses determinados comportamentos. Pronto, eu sempre disse que o Kai tinha motivações muito fortes para fazer o que faz, e aqui ele explica porquê. E este livro não estava planeado de todo. Aliás, eu estou a escrever a continuação da Aquária do primeiro livro, não é? E lembrei-me em setembro, e já estávamos em meados de setembro, e liguei à minha editora, estava a conduzir e tive esta ideia a conduzir, porque estava a pensar numa cena específica do segundo livro, do segundo volume, e o Kai entrava nessa cena, eu estava a pensar, e disse, isto ficava mesmo bem, era num livro do Kai, tipo num conto, ou numa crónica, com uma novela, ou o que for. E liguei à minha editora, e ela disse, eu acho que sim, acho que deves escrever. Prontinho, em dezembro tinha terminado, porque é um livro mais pequenino, eu inicialmente queria umas 100, 150 páginas, ficou com 300, mas pronto, está ali. Já percebi que não consigo escrever pouco. Às vezes tento, mas não consigo. E aquilo que realmente o feedback tem sido muito positivo também, fico muito contente, porque a maior parte das pessoas está realmente a gostar desta voz do Kai. Olha, tu tens ido às escolas? Tenho ido às escolas. Como é que é a tua experiência? Eu adoro este contacto com os jovens, não é? Eu própria sinto-me uma jovem, então eu gosto mesmo muito deste contacto, de perceber. Primeiro, é assim, o que eu vou fazer às escolas não é só falar da Aquária, pelo contrário, eu falo 5 minutos da Aquária, incentivo a leitura um bocadinho, não é? Mas aquilo que eu vou lá mesmo fazer é falar de empatia, não é? Porque eu acho que hoje em dia há tanta falta de empatia, de uma forma geral, mas atrás de um ecrã eu acho que as pessoas sentem-se no direito de dizerem tudo aquilo que lhes apetece, e eu acho que tem de haver aqui uma mudança drástica e rápida e grande, e acho que nas escolas é um ponto de partida muito, muito bom. Portanto, tem sido ótimo falar com eles. E o que é que a Aquária tem a ver com a empatia? Muito. Então. Porquê? Porque, pronto, pode não ter só a ver com a Aquária, mas tem a ver comigo. Tem a ver comigo. A Aquária tem um bocadinho, porquê? Porque as personagens, não todas, lógico, não é? Porque também têm os seus defeitos. De uma forma geral, o povo de Aquária, a comunidade de Aquária é um povo muito empático. É um povo que vive em comunidade, não tem moeda própria, são muito ligados com a natureza e com eles próprios, ou seja, eles vivem em função uns dos outros, não é? Lá está a tal utopia que eu falei no início, que não é, mas que parece. E realmente eu acho que mas tem mais até a ver comigo, a parte da empatia, e é disso que eu vou falar, e das minhas experiências, e sei lá, da minha vida também um bocadinho, e gosto sempre de ouvir também as experiências deles. Eu acho que é tão importante ouvi-los, não é? Ter quem os escute, e tenho tido muito bom feedback deles, dos alunos, porque depois mandam mensagens e às vezes até desabafam situações mais até complicadas, e sim, tem sido muito interessante. Tínhamos aqui outra pergunta do João, interessante. Tu estás a pensar uma trilogia para esse mundo, ou depois vais sentir aquela pressão do editor que vai dizer não, agora tens que escrever uma segunda trilogia passada no mesmo mundo? Ou tens planos para outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com este mundo e estas personagens? Olha, é assim, antes de mais, eu felizmente não sinto pressão nenhuma da minha editora, zero. Felizmente. Eu, lá está, por exemplo, este livro do Kai, O Choro Desvendado, não estava planeado, não é? E eu escrevi-o e eles aceitaram, portanto, para mim foi ótimo. Neste momento estou a escrever o desfecho da Aquária, que é a continuação do primeiro volume e que vai ser o desfecho da Aquária. E depois gostava muito, mesmo muito, de escrever a história da Petra, que é a minha personagem favorita, que não é a personagem principal, é uma personagem secundária, mas é uma personagem muito forte
e que ganhou assim uma vida própria ao longo da história do livro, e gostava muito de escrever, por exemplo, a história dela. Eu não sinto, eu acho que vou andando e vou vendo como tudo aquilo que eu tenho feito, tenho de ver também aquilo que os leitores querem, não é? E tentar perceber isso, se realmente... Porque há muita coisa que vai acontecer agora no segundo volume, que vai deixar aqui portas abertas e vai deixar aqui possibilidade para imensos livros, se eu quiser uns 10, 15, os que quiser. É só querer... É isso que tu queres, é manter-te neste universo? Olha, eu tenho mais 2 livros, mas são contemporâneos, são romances, que queria mesmo muito publicar. Idealmente para o ano, se conseguisse, um para o ano e outro depois. Pronto. E gostava também de não escrever só fantasia. Gosto imenso de escrever fantasia, mesmo muito, mas gostava também de escrever outros géneros que também me dizem muito e que gosto, tenho prazer em escrever, portanto, não sei, vamos vendo o que é que os leitores também me pedem, não é? E tens algum plano ou alguma intenção de transportar este mundo para outros meios, ou seja, para a banda desenhada, eventualmente para o audiovisual? Alguém já te falou nisso? Por acaso já me falaram, sim, mas lá está, é muito difícil, acho eu, principalmente para o audiovisual, não é? Mas era um sonho, acho que era um sonho. Eu tenho assim 2 situações que eu gostava mesmo muito que acontecessem, que era vender os direitos para o estrangeiro, acho que isso é o sonho de qualquer autor, e claro, que fosse transformado num filme ou numa série. Pronto. Eu acho que isso era assim aquele auge, não é? Mas tenho consciência que é muito difícil de acontecer. Não é impossível, mas é muito difícil. É esperar, vamos ver. Tem muitos efeitos especiais, não é uma fácil, não tinha que ser talvez assim como a Netflix, assim uma coisa. Contemporâneo seja mais fácil. Pois. Como autora, quais são os teus receios? Porque começaste há um ano, não é? Correu tudo muito bem. Aliás, eu devia dizer até muitíssimo bem. Mas, se calhar, isso também te levanta alguma ansiedade quanto ao futuro, porque o mercado é completamente incompreensível, caprichoso. As modas vão e vêm. O que é que tu receias e o que é que... Isso de alguma maneira afeta a tua escrita ou os teus projetos? Afeta, tem afetado e lá está aquilo que eu disse no início, inicialmente, que sou uma pessoa bastante relaxada, porque sou, e sou muito... deixa fluir e deixa andar, mas tenho sentido, lá está, eu acho que devido a este feedback tão positivo, tenho sentido muito medo de não corresponder às expectativas no próximo livro, não é? Enquanto que eu Aquária escrevi, porque estava a escrever para mim, não estava a escrever a pensar, claro, estava a escrever com o sonho de publicar, mas não tinha editora, não tinha nada, não é? Portanto, não estava a escrever para mim, sem medo, estava a escrever aquilo que queria, que me apetecia, estava a escrever a minha história. Neste momento já estou a pensar bastante naquilo que estou a escrever, já estou a matutar mais, eu acho que está a atrasar um bocadinho o processo, está-me a complicar um bocadinho a mim enquanto ser humano, enquanto pessoa. E pronto, tem sido complicado. Há dias que é mais complicado gerir estas emoções. Estás a tentar ir ao encontro daquilo que tu pensas que os teus leitores querem. Isso é errado, completamente. Eu acho que eu tenho de escrever aquilo que sinto que está certo, não é? E que é... mas não sei, de alguma forma, eu acho que nem é tanto ir ao encontro daquilo que querem, porque eu sei bem a história que quero escrever e porque isto já está planeado, esta história já está planeada há muito tempo, não é? Há muitos meses, pronto, porque é a continuação da primeira. Mas eu acho que é mais o receio, e se só o primeiro livro é que foi este sucesso, não é? E se agora não gostam, deixam de gostar de me ler? Eu acho que são sempre aqueles receios que ficam aqui, talvez, não é? Sim. E pronto, acho que tenho de lidar. Não é? É perfeitamente legítimo. E tu agora vais perceber isso com os próximos livros, se vais crescer ou se mantens.
o mercado é muito caótico. Pois é. E não há um padrão, sabes? Não há um padrão que tu possas aplicar. E é fundamentalmente incompreensível. É absolutamente incompreensível. A gente costuma dizer lá na editora que às vezes há uns alinhamentos de estrelas que geram best-sellers. Só que nós não sabemos quais são as estrelas. Tu olhas para o espaço, são de ser umas estrelas que estão ali. Exato. É pena, pá. E digo que não é um problema de Portugal, é um problema... Não é um problema, isto é uma característica do mercado. Exato, do mercado, sim. E é geral em todo. Nós, quando vamos à Feira de Frankfurt, tu vês que estão uma série de editoras a tentar prever quais são as estrelas que vão ser alinhadas. Uau. E geralmente falham redondamente, depois não foi nada daquilo. Mas tentam. E quando acertam, quando tu acertas, não é? Um sucesso internacional que é vendido para 40 países, valeu por todos os falhanços dos últimos 20 anos. É isso. Mas olha, eu acho que estás muito bem e estás a fazer tudo, está certo. E, olha, quando é que vem o próximo livro? Olha, o próximo ainda não tenho data. Estou a tentar que saia ainda este ano, ou mais para o final do ano, ou então no início do próximo, mas ainda não tenho data mesmo. Vamos ver. Agora depende mesmo do meu ritmo de escrita. Nós não falámos ainda de uma coisa importante, que eram o que é que te influenciou, que livros, que autores te influenciaram, ou pelo menos que te marcaram como leitora? Então, é assim, eu sempre li vários géneros literários e fantasia nunca foi um deles, por incrível que pareça. Eu nunca li fantasia até ter terminado de escrever Aquário. Pronto, isto é uma parte, é uma coisa estranhíssima, mas nunca tinha lido um livro de fantasia. Portanto, eu escrevi o Aquário todo sem... via filmes, eu sempre vi filmes e séries, mas nunca tinha lido. Lia muitos romances, por exemplo, uma das primeiras autoras que li foi a Nora Roberts, e foi por ela que me apaixonei por romance, não é? Porque a minha mãe lia muito Nora Roberts e Agatha Christie e Se Bebe a Casa a Timódeo e pronto, todas essas autoras. E eu fui buscar, se calhar, aqui um bocadinho cada, se calhar à Sebeba e à Nora Roberts, mais a parte de romance, a Agatha Christie, se calhar, mais ali a parte do mistério, do mistério e também da ação, alguma ação. Do policial. Do policial, obrigada, era isso que me faltava. Mas mais até do mistério, vá ali, pronto. Eu gosto muito, por exemplo, de Júlio Verne, por causa da Viagem ao Centro da Terra, principalmente, que foi um livro que eu li muito nova e tenho relido ao longo dos anos. Isto é um livro de fantasia, ou não? Por acaso olha, nunca me tinha, olha que estranho, é verdade, li, acho que foi o único, é verdade, sim senhora, afinal, olha, li um livro de fantasia. E se calhar pode ter sido aí, não sei, porque às vezes perguntam-me se eu me inspirei na Pequena Sereia ou qualquer, mas não existem sereias neste mundo, são seres humanos. Ou nas 20.000 léguas submarinas? Não, por acaso também não. Quanto muito... Talvez mesmo na Viagem ao Centro da Terra, mas nem aí, porque também não tem nada a ver um mundo, não é? Porque lá não existe um mundo, mas não é um mundo com pessoas, não é? Nunca será igual, não é? Nunca será igual. Não, claro. O Júlio Verne não era a MG Ferry, nem o MG Ferry é o Júlio Verne. Claro, pois não sou. Olha, vamos a não ser que estejas a esconder alguma coisa que já passou. Não estou. Vamos aproveitar este momento descontraído para convidar aqui os nossos espectadores ou ouvintes, consoante estejam pelos YouTubes ou pelos podcasts, convidá-los a utilizar o código promocional que vamos divulgar hoje. Eu recordo que nós temos sempre um código promocional para oferecer a vocês que nos veem e ouvem, no valor de 5 euros, para descontar em compras na loja online da saída de emergência. As condições podem ser consultadas na sinopse deste episódio. Se quiserem, vão lá ver tudo, convém. Mas quem escolhe o código promocional é sempre o nosso convidado, a nossa convidada. Portanto, MG, o que é que tu queres escolher como código promocional? Então, como código promocional, eu vou escolher uma palavra da aquária, pode ser? Pode ser. Que é uma planta, uma flor, com características muito especiais, muito próprias, muito aquarianas, que esta flor depois vai ter um
um papel muito, muito particular e muito importante na história, que é o trovesco. Portanto, trovesco. Portanto, é esta palavra, trovesco. Então, isso é um T, um R, um O? Um O, um V, um E, um S, um C e um O. Trovesco. Isso faz lembrar de trovador, mas não tem nada a ver. Não. Ok, está dado. Trovesco, meninos e meninas, aproveitem, sugestão da MG. MG, dá-nos a tua opinião. Saiu uma estatística há pouco tempo que diz que 61% dos portugueses não leram um livro no ano de 2021. O que significa que somos um país pequeno e só 39% é que comprou pelo menos um livro. O que é uma média muito baixa, comparando com Espanha é capaz de ser um quarto, e comparando com os países nórdicos, onde se lê muito, onde se lê praticamente todos os nórdicos, leem um livro por mês, praticamente, portanto, façamos as contas, é uma diferença colossal. O que é que tu, como escritora, como divulgadora, e porque também falas com os miúdos nas escolas, o que é que tu sentes que se podia fazer e o que é que tu gostavas que acontecesse, o que é que tu recomendavas? Então, uma das primeiras, ou se não a primeira pergunta que faço nas escolas é se gostam de ler. É logo a primeira pergunta que eu faço. E a resposta é um uníssono de nãos. Não. É um não só. Há ali uma outra pessoa que diz que sim, e eu pergunto o quê? E depois avanço para outra parte, para a parte do audiovisual. Eu depois então coloco no ecrã uma lista de filmes e séries que estão assim mais na moda, mais em voga no momento, e pergunto-lhes se já leram, e quase todos respondem que já viram uma ou duas ou todas essas séries ou filmes, e depois eu passo por explicar que são baseados em livros, não é? E explico que realmente estão a perder aqui a melhor parte das histórias, não é? Que é a leitura. Outra das perguntas que lhes faço é que livro é que escolheriam para o Plano Nacional de Leitura e se acham que este Plano Nacional está adequado para os tempos que estamos a viver e que até para as próprias idades deles e tudo mais. Eu acho que passa um bocadinho por aí, ou seja, não só nas escolas, mas em casa, os pais também, os que leem, porque também não podem ser só as crianças, nós temos que incentivar também os adultos, não é? Crianças, adolescentes e adultos. Claro que se calhar conseguimos influenciar muito mais facilmente um adolescente, não é? Uma criança ou adolescente a ler, do que propriamente um adulto, mas não é impossível, não é? E porquê que as pessoas, porquê que eles não leem? Consegues perceber? Consigo. Porquê? Porque neste momento, nas escolas portuguesas, a maior parte, não digo que são todas, ok? Mas a maior parte estão a ler precisamente aquilo que nós líamos há 20 e há 30 anos atrás. O que eu li, que vocês leram. Portanto, há aqui um desequilíbrio muito grande, não é? Portanto, gerações, não pode ser. Eu acho que temos que acompanhar os tempos. Não quer dizer que não se possam ler esses livros. Devem ser lidos, os clássicos, acho muito bem. Mas que a gente lia, provavelmente os pais também liam, não é? Porque o Essa, o Camões, o Camões, exatamente. Também liam, pois. Exatamente. Eu acho muito bem, eu adoro os clássicos, atenção, nada contra, mas se queremos cativar as nossas crianças e adolescentes a lerem para serem leitores no futuro, não é? Enquanto adultos, acho que devemos começar por leituras que realmente captem a atenção deles. Por exemplo, eu costumo dizer que não existem pessoas que não gostam de ler, existem pessoas que realmente ainda não encontraram o nicho certo de leitura. Porquê? Porque desde a ilustração, uma graphic novel, ou um policial, ou um romance, existem tantos géneros tão diversificados. Dentro de um género existem milhares de livros, milhões de livros. Quer dizer, não vão encontrar um livro que não gostem de ler? Claro que vão. Têm a procurar, não é? E é isso que eu digo, vocês têm, já não digo livrarias, mas bibliotecas à vossa disposição. Vocês vão, pesquisem, procurem, percam um bocadinho de tempo. Folhem o livro e vejam, leiam as primeiras páginas. Gostam, não gostam, ponham para o lado. Portanto, eu acho que também é preciso esta motivação
não é? Este incentivo para eles fazerem esta ginástica. No fundo, é uma ginástica que requer um bocadinho de paciência, requer, porque para quem não gosta de ler, estar ali uma hora a pegar em livros, a ver se descobre um livro que vai gostar de ler, pode parecer... Eu acho que eu concordo contigo, mas acho que é uma tragédia o facto de se dar os livros errados nas idades erradas. Eu sei que há 20 anos, um miúdo de 15 anos leu essa de Queiroz, fazia todo sentido. Há 20 anos não havia telemóveis, ou há 20 e tal, não havia telemóveis, não havia streaming, tinhas uma televisão muito desinteressante, o livro tinha um peso brutal, não é? E mesmo aí, Luís, eu gostava do Essa de Queiroz, eu também, mas tinha muita gente, muitos colegas meus que achavam uma seca brutal, não é? Mas imagina hoje em dia, em que tu tens as Netflix e as Amazons a passar e a Disney Plus a passar séries super comerciais, super acessíveis, de consumo rapidíssimo, até aquele pessoal que vê a série toda seguida, os 7 ou 8 ou 10 episódios num dia. Do binge watching. Exatamente. Que hipótese é que têm os maias do Essa de Queiroz? Portanto, se a gente quer que os miúdos odeiem o Essa, é obrigá-los a ler o Essa numa idade em que eles estão ainda não têm a maturidade, porque estão a consumir outro tipo de coisa, os jogos de computador, os jogos de telemóvel, as redes sociais. Estás a tocar num ponto essencial. Para mim não é só todos esses estímulos, mas é a maneira como muitos desses estímulos estão construídos. Os anúncios, os vídeos do YouTube, os videoclipes que quando usar, não é? Tudo isso são uma quantidade de estímulos com uma velocidade tal que nós estamos a treinar as nossas crianças para não pararem um bocadinho, para não pararem sequer, não é? Elas ficam muito rápida, paradas num sítio, não é? Eu aproveitava. Já vem aquela informação muito rápida, mas também desaparece muito rapidamente, da mesma forma que entra também vai, não é? Exatamente. Eu aproveitava esta deixa do Bruno para te perguntar, MG, da tua experiência agora e daquilo que tu, entretanto, já tenhas descoberto, se o trabalho de promoção... Eu notei que em termos de comunicação, de promoção, da construção do teu próprio site, está feito de uma forma muito profissional. Pergunto se tiveste ajuda, se há um plano de comunicação, se trabalhas com a editora, se vem tudo de ti, porque acho que aquilo está muito bem feito e acho aquilo fascinante em termos de ponto de contacto com os leitores. Olha, antes de mais, muito obrigada, porque fui eu que fiz o site. Ele, por acaso, hoje vai ser atualizado, aí já é por uma empresa profissional. Mas foi eu que fiz o meu site e acho que ficou assim, não é profissional, acho que nota que não é profissional, mas fico feliz, ok, fico contente por ter passado essa imagem. Aqui a parte de marketing, sou eu que faço e que giro, não é? Pronto, que não é muita coisa, mas a editora ajuda-me a ir às escolas, sem dúvida, e a ir às livrarias e tudo mais. Agora, toda a parte da comunicação, no fundo, vai muito de mim, não é? Sou eu que tenho de falar com os leitores e de fazer os posts e de fazer as newsletters para chegar mais informação e depois manter também com curiosidade o que é que vem aí, o que é que eu estou a fazer. Então, também sou muito de ir contando o meu dia-a-dia e as coisas um bocadinho behind the scenes, não é? Porque acho que também a parte da curiosidade humana, do ser humano, também ajuda a manter aquela ligação. Não sei, mas eu também sou assim, não é? Não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de mostrar, não é? Dizer o que é que estou a fazer, se estou chateada, demonstro que estou, de facto, chateada, não me importo de ser, porque só realmente é aquilo que eu digo, eu tento ser o mais natural e sincera possível, porque lá está, tenho defeitos e problemas na vida como toda a gente, não é? Não há aqui vidas perfeitas e é isso que eu tento transmitir também aos mais jovens, porque... às vezes as pessoas pensam que é fácil, não é? Que é tudo, que as coisas acontecem do dia para a noite ou dado de mão beijada e as coisas não funcionam assim. Há muito trabalho envolvido e diário, um trabalho diário, não é? Eu acho que a parte mais fácil de publicar um livro é escrevê-lo. Eu hoje em dia tenho esta consciência, não tinha, mas hoje tenho, porque eu tinha a ideia, romantizava muita coisa. Ser escritora é que deve ser espetacular.
Ser escritor é um caraças, não é nada. É um trabalho imenso. É um trabalho imenso, não é? Porque vocês sabem disso melhor do que eu. É muito trabalhoso mesmo. Não é um dia assim, que estás a trabalhar. Ainda assim não conseguirias deixar do céu, não é? Isso é o que é o mais importante e é o que é o mais genuíno relativamente que a esta arte. Não consigo, não. E mesmo que espero que não aconteça, não é? Mas mesmo que os próximos livros não sejam tão bem recebidos, espero que não aconteça, não vou deixar de o fazer, vou continuar a escrever, mesmo nos dias não, e nos dias em que uma pessoa pondera às vezes e já me passou pela cabeça, pá, não consigo mais continuar com isto, mas de facto a paixão, o amor está cá e acho que não se consegue, não é? Tu achas que sempre se disse que a literatura juvenil não é provavelmente literatura, tal como se diz isso da fantasia, tal como se diz da ficção científica e de outros géneros e de outras classes que não são, digamos, aquela espartana, né, da literatura do cotidiano e dos clássicos. O que é que tu achas disso? Isso faz algum sentido? Que não é a literatura, certo? Que não é, entendi bem. Exatamente. Ou melhor, tu sentes que existe algum preconceito em Portugal? Eu acho que não tanto por parte dos leitores, mas mais até por parte dos próprios escritores. É isso que eu tenho sentido, muito honestamente. Eu acho que é isso. Não estou a falar dos escritores portugueses de uma forma geral, não. Falo dos escritores a nível mundial. Eu acho que acaba por existir aqui esta, não sei, esta ideia, ou esta noção de que este tipo de escrita, não é? É uma escrita light ou uma escrita menos boa, mas não, eu acho que um livro que incentive pessoas a ler, sejam elas de que idade forem, é um livro, não é? Portanto, e deve ser considerado literatura. Agora, existem imensos géneros dentro da literatura, certo? Não estou enganada. Portanto, é encaixá-lo no sítio certo. Mas acho que é errado, muito sinceramente, acho que é errado. Acho que todos os livros, claro que depois existem livros melhor escritos do que outros e que têm mais sigla do que outros ou que têm maior recepção do que outros e às vezes é tal estrelinha que também não sabemos, não é? As estrelas alinhadas e tudo mais. Mas eu acho que se o trabalho estiver bem feito, se o livro for bem escrito, bem revisto, bem editado, só por ser de fantasia, neste caso eu estou a falar do meu género, ok? Não deve ser considerado literatura? Não, acho errado, sinceramente. Ok. Olha, queres-nos falar... Também gostava de saber a vossa opinião, já agora. Nós somos fãs de géneros menores, não é? Nós temos um episódio inteiro sobre este assunto. Por acaso não vi, desculpem, esse não vi. Entre outros, esse não vi. Mas todos sentimos que quando tu não escreves realismo, quando não escreves apenas e só, como o Luís diz, a literatura de cotidiano. Cotidiano, contemporâneo, não é? Com os dramas do dia-a-dia. Familiares e não sei o quê. Automaticamente estás a escrever uma literatura menor. A não ser que já tenhas um certo estatuto, como o Philip K. Dick, por exemplo, que já ninguém tem vergonha, mesmo aquelas editoras mais pedantes, já não têm vergonha de publicar. Ou então, se o autor disfarçar a sua literatura fantástica, seja ela de ficção científica ou de fantasia, se disfarçar aquilo, como o Saramago fazia, e aquilo sai como literatura a sério, mas se fosse escrita por mim, diziam que era ficção científica. E exatamente o mesmo livro, não é? Portanto, o Kafka, a mesma coisa, o Kafka, a mesma coisa. Exatamente, por exemplo, um excelente exemplo, exatamente, também. E sem diálogos separados, não é? Porque depois era muito difícil de ler. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Que sejam épicos. MG, das tuas personagens, qual é a personagem que tu mais gostas e qual é a personagem que tu mais odeias? Esta pergunta dá aqui pantamangas. Porquê? Porque não é que eu mais odeio, ok? Não é a personagem que eu mais odeio, mas
se calhar a personagem que eu não tenho tanta afinidade, por incrível que pareça, é a personagem principal da história, que é a Ara. Porquê? Porque a Ara é uma miúda, uma jovem. Eu gosto imenso da Ara, mas há ali atitudes que ela teve, que tinha de as ter, eu queria escrevê-la precisamente assim como ela é, mas que me irritaram profundamente em algumas situações. Então, houve ali situações em que eu tive mesmo de parar de escrever, me distanciar um bocadinho, às vezes horas, às vezes escrever, peço desculpa, ler, ou ver uma série, um filme, ou cozinhar, o que seja, para me distrair, porque às vezes eu ficava mesmo frustrada com as atitudes dela, pronto. Porque eu não as queria, e ela estava a tê-las, e eu queria que ela fosse assim, pronto. Isto é estranho dizer, mas às vezes passar para o papel gostava-me, não é? Pronto, porque sabia que aquilo ia causar conflito, não é? Estava a causar conflito comigo, portanto, no leitor também ia causar. E acho que mexeu ali comigo. A personagem favorita é Petra, que é uma personagem secundária, que não ia ter tanto destaque, mas que, de facto, foi uma personagem que foi ganhando crescimento e voz ao longo da história, e peso até. E é uma personagem que todos os leitores gostam muito, e eu, inclusive, é a minha personagem favorita, e é realmente um livro que eu gostava muito de escrever, a história da Petra, depois. Ok, olha, eu tinha uma pergunta para a gente começar então a embrulhar e finalizar este podcast, que tem a ver com o teu nome, MJ Ferry. É um pseudónimo, portanto, é um nome artístico. Porquê é que tu não utilizaste o teu nome em português? Que eu sei qual é, mas não vou dizer. Vocês sabem qual é. Olha, é assim, antes de mais, eu devo dizer que eu adoro o meu nome, ok? Eu adoro o meu nome, gosto mesmo muito. Portanto, não foi por vergonha, para esconder, não. Foi porquê? Porque, na minha ideia, eu achava que ia conseguir publicar facilmente lá fora. Portanto, eu inicialmente, quando comecei a escrever este livro, a minha ideia foi, eu vou publicar primeiro lá fora. Sério. E depois é que comecei a pesquisar e a perceber que era impossível, não é? Porque se já é difícil em Portugal, imaginemos em Inglaterra ou em Espanha, ou o que seja. Não, já nem se fala nos Estados Unidos. E pronto, e depois começou a fazer sentido também, porquê? Porque como é um livro de fantasia, achei que fazia realmente sentido também aqui este nome, um bocadinho diferente, mas começou por uma brincadeira e depois pegou, e depois, na altura, também falei quando consegui a editora, eles realmente acharam bem, e pronto, e ficou. Mas não foi assim nada muito planeado, no sentido de ter estado a pensar, não foi. Olha, e os teus romances, a tua escrita realista, também escreves com o mesmo nome? Sim, vou escrever tudo mesmo com o mesmo nome, sim. Já tenho um finalizado e o outro já está assim, quase, também. E é para jovens também? Ou... É um new adult, ou adultos. Uns é até mais adulto. Sim, então, MJ, olha, isto já foi uma conversa longa. Eu, da minha parte, gostei muito de falar contigo. Falámos sobre tudo e mais alguma coisa. Tenho a certeza que o Luís e o Bruno também gostaram. Desejamos-te a maior sorte no teu próximo livro, nos livros que já lançaste, na tua carreira. Foi uma conversa assim muito aberta, muito honesta, e gostávamos de voltar a ter-te de volta quando lançares o próximo, seja no final deste ano, seja no início do próximo ano. O Bancast está a andar por aqui. Portanto, MJ, muito obrigado. Obrigada eu. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Luís, Bruno e João. Obrigada mesmo. E sim, será um gosto de vir novamente falar convosco, claro que sim, sem dúvida. Pronto, olha, muito obrigado e espero que vocês em casa... A continuação de muito sucesso, porque eu sou uma consumidora do vosso podcast, sempre fui. Muito obrigado. Tem continuação de muito sucesso mesmo. Muito obrigado. Então, pô, vocês em casa ouviram, a MG também gosta de podcast, portanto, façam um like, partilhem, façam essas coisas todas que ajudam a divulgar. E dentro de 15 dias estamos de volta com mais um convidado. Um abraço, votos de boas leituras e até breve.